Mateus capítulo 6, verso 5 em diante. Nós vamos ler só até o versículo de número 8. Então, Mateus capítulo 6, verso 5. Jesus aqui nos ensina sobre a oração. Amém? Amém. Diz assim: quando orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no teu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo fale conosco. Que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar aos nossos corações. E que os nossos ouvidos estejam atentos a isso, aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Amém. Irmãos, nós não agimos no privado como agimos no exterior, como agimos no público. Nós temos um comportamento no privado, temos, coisas que fazemos que são privadas, são nossas, e existem coisas que fazemos que são públicas, que realizamos publicamente. Nós não temos a mesma conversa que temos com as pessoas que são íntimas de nós, com as pessoas que estão fora do nosso campo de amizade. As pessoas que são íntimas, nós falamos de coisas íntimas. Falamos de coisas particulares. Falamos de situações da nossa vida que não falamos para pessoas que estão fora do nosso ciclo de amizade, de pessoas próximas. As pessoas íntimas, nós falamos de coisas que estão no nosso coração, de coisas que nos preocupam. Falamos das nossas faltas, das nossas necessidades. As pessoas íntimas, nós falamos de coisas que nos afligem. Nós contamos alguma vitória, contamos aquilo que esperamos, que projetamos, que planejamos. Falamos para pessoas que amamos, porque sabemos que essas pessoas torcem por nós, porque essas pessoas querem o nosso melhor. E por isso nós também abrimos o nosso coração para elas, e elas também abrem o coração para nós. Então temos um comportamento que é público, que é privado. O problema, irmãos, é quando esse comportamento que é privado é um comportamento que não se adequa, vamos dizer assim, à sociedade, ou quando esse comportamento que é privado é um comportamento estranho. E por ele ser um comportamento estranho, nós tentamos ocultar daquilo que é público. Como, Existem pessoas que têm um vício, uma doença, sei lá, que é a cleptomania. O camarada tem mania de roubar, ele tem dinheiro, ele ganha bem, mas ele não pode ver um celular dando mole. Ele não pode ir no mercado, ver um Danone dando mole, sem ninguém ver. Quando ele percebe, o Danone já está no bolso dele. Quando ele percebe, já está levando o queijo. Uma vez eu estava entrando no Extra, vi um senhor, daqui a pouco os seguranças cercaram ele. Eu não sei se vocês já viram aqueles pedaços de queijo desse tamanho. Tirou de dentro da bolsa um pedaço de queijo daquele. Um queijo inteiro. Irmãos, o problema é quando o nosso comportamento privado interfere no público. Quando a luxúria toma conta do nosso coração. Quando somos dominados pelo pecado a tal ponto que deixamos que isso extravase em ações que muitas vezes são ações até aos olhos do mundo nocivas, até aos olhos do mundo criminosas, até de acordo com as leis humanas, mundanas, ações que nos levam até para a cadeia. E queridos, se o homem tem um peso sobre nós nas nossas ações, imagine Deus.
que é santo, que é puro. Porque a lei de Deus não precisa estar escrita. A lei de Deus está nos nossos corações. Nós vivemos pela graça. E a graça, ela é superior à lei. A graça de Deus é superior porque não precisa de lei para sermos abençoados, mas também para sermos, de alguma forma, lapidados ou colocados na balança por Deus. Não precisa de lei, porque o próprio Espírito testifica com o nosso coração de que aquilo que estamos fazendo é errado diante de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqui Jesus, ele apresenta, se nós olharmos o capítulo 6, 3 comportamentos que são do cristão, que devem ser privados, mas que têm uma recompensa pública em Deus. Nós vimos, há bem pouco tempo, na história da nossa república, políticos colocando dinheiro dentro da cueca. Nós vimos há bem pouco tempo, na história da nossa nação, pessoas se corrompendo pelo dinheiro e sendo levados, e as câmeras filmando aquilo que elas falavam, o áudio dessas pessoas de poder falando, e toda a nação ficou impactada. Nós vivemos um tempo em que praticamente temos câmeras 24 horas. A gente sai na rua, tem uma câmera. Hoje eu estava vendo de uma senhora na rua que eu morava aqui, na Buarque de Macedo. O rapaz puxou a bolsa dela, ela caiu. Se eu não me engano, até a senhora morreu, faleceu. A câmera filmou. Não sei se faleceu, só vi que caiu e as pessoas comovidas. A câmera filmou. Tem câmera para todo lugar, irmãos. E a câmera era para inibir a ação dos delinquentes. A câmera hoje, filma, o camarada rouba, ele olha para a câmera, às vezes falta dar um tchau e sorrir. Irmãos, existe uma diferença entre intimidade e familiaridade. Muitas vezes nós pensamos que somos íntimos, mas na realidade nós já estamos de alguma forma familiarizados com aquele ambiente. E por estarmos familiarizados, às vezes perdemos o respeito, perdemos a consideração. Já não, aquilo que antes poderia nos impedir, já não nos impede mais. Já acostumamos. Então, para algumas pessoas, a câmera não significa nada. Só vai filmar aquilo que ela já propôs no coração de fazer. Só vai revelar aquilo que ela já tinha colocado no coração de realizar. E semelhantemente, irmãos, é o nosso comportamento com Deus. Deus não quer que a gente se acostume com ver o seu agir, se acostume com estar na sua presença e não tenha intimidade com Ele. Porque muitos, de já andar há muito tempo com Deus, de já ter visto muita coisa no Evangelho, de já ter passado por muita coisa, se familiarizou, se acostumou. Mas o Senhor nos chama para algo íntimo, porque a intimidade mantém o respeito, irmãos. A intimidade de Deus, quando somos íntimos de Deus, ainda conseguimos manter a reverência, o amor, a compaixão, conseguimos estar com Deus e ter uma conversa com Ele e Ele conosco. É por isso que Ele nos chama a sermos íntimos seus. Ele nos chama a um compromisso. Ele nos chama a um lugar onde Ele nos alimenta, onde Ele fala conosco, onde temos um contato direto com a Sua presença. O problema, queridos, e sabemos que o nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares. Sabemos que servimos a um Deus que conhece o nosso coração, que sabe aquilo que se passa no nosso coração. Não temos como fugir, se esconder, nem enganar esse Deus. Então por que é que às vezes nós agimos como se Deus não estivesse vendo aquilo que estamos fazendo? Por que é que agimos muitas vezes sem entender, nem compreender qual é a altura e profundidade das nossas ações? Parece, que às vezes somos inebriados, cegos pelo pecado, indiferentes àquilo que pode nos acontecer, aquilo, que estamos realizando. Ficamos como que anestesiados diante das nossas próprias ações e nos afastamos de Deus. E queridos, sabe o que é maravilhoso?
que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é bom. E mesmo, querido, quando agimos assim, o Senhor nos dá uma nova chance, o Senhor nos dá uma nova oportunidade, o Senhor nos dá a chance de acordarmos mais um dia, assim como você acordou hoje, de ir para a casa do Senhor, de ouvir uma palavra, de se arrepender, de voltar atrás, de se humilhar, de se compadecer, de orar, de buscar a sua presença. Ele nos dá uma nova chance. Graças a Deus por isso. O Senhor deu uma nova chance àquele povo. O Senhor deu uma nova chance a Jerusalém. O Senhor deu uma nova chance aos israelitas que estavam perdidos em seus pecados. E aqui ele fala, pelo menos no capítulo 6, de 3 coisas que devemos fazer no privado, que vai nos trazer uma recompensa pública em Deus. A primeira dessas coisas são as esmolas. Está aqui no verso 1 ao verso 4. Jesus diz, olha, evitem de fazer as esmolas publicamente. Quando for entregar esmola, quando for ofertar, faça isso em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Ele vai te trazer uma recompensa pública. Aqueles homens estavam acostumados a entregar a esmola com grande som de trombeta. Entregar as esmolas e falarem aos 4 cantos aquilo que eles haviam feito, aquilo que eles haviam realizado. E nós muitas vezes, irmãos, pensamos e falamos, não, pastor, mas agora nós vivemos pela graça de Deus, pela graça é tudo light. Aí eu me lembro, irmãos, de Atos, Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade, a propriedade era deles, o dinheiro era deles, eles podiam fazer com o dinheiro aquilo que eles quisessem, mas eles falaram, não, nós vamos ofertar para a casa do Senhor. E eles venderam essa propriedade, só que quando foram ofertar, da parte que fazia, daquilo que era parte da oferta, eles pegaram uma parte para eles. E a Bíblia diz, e é clara, quando ela diz, vocês mentiram para o Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo. Porque pegaram parte da oferta que era de Deus. Queridos, muitas religiões valorizam as esmolas. Os muçulmanos praticam esmolas, os judeus praticam esmolas. Nós, que somos cristãos, praticamos esmolas. O que diferencia a esmola de cada um? O que diferencia a tua oferta, a tua esmola, aquilo que você entrega da oferta do espírita? Daquilo que o espírita faz com o seu centro de caridade? São todas boas ações, irmãos, aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo e, biblicamente, aos olhos de Deus. A diferença está, irmãos, que servimos a um Deus que conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele diz que não devemos praticar as nossas obras de justiça diante dos outros, para parecer diante da sociedade que estamos fazendo bem somente, mas, em primeiro lugar, para agradar a Deus. Quando você ajuda um irmão, você está ajudando a Deus. Quando você levanta um que está caído, você está fazendo a obra de Deus. Quando você vê alguém caído à beira do caminho, como aquele bom samaritano, e você levanta, você dá uma palavra, você leva para um lugar, você trata das suas feridas. E aqui não falamos somente de feridas físicas, falamos também das feridas emocionais. De ouvir, de ter uma boa conversa. Quando você faz isso, você está se assemelhando ao bom samaritano. Você está se assemelhando, você é um servo do Senhor, um servo de Jesus. Aleluia. Eu vou pular e vou para a última, para voltar aqui para a oração. O segundo ponto que Jesus fala que devemos fazer em secreto é um ponto que muito crente já abandonou. Jesus fala e ensina a partir do verso 16 a respeito do jejum. Jejum, irmãos, é uma das práticas mais negligenciadas por nós cristãos.
Jesus, irmãos, para começar o seu ministério, ele precisou de 40 dias de jejum no deserto. Se Jesus precisou jejuar, por quem somos nós para achar que a gente não precisa do jejum? Quando perguntaram, para Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Como os discípulos de João Batista, Jesus vai dizer, olha, eles não jejuam enquanto o noivo estiver com eles, mas depois que o noivo se for, eles também vão jejuar. Então o jejum é para nós, irmãos. Amém. O jejum deve fazer parte da nossa vida. E a Bíblia aqui também diz que quando nós jejuamos, não devemos ficar com uma aparência triste ou parecer exteriormente que estamos de jejum. Devemos jejuar em secreto. E o nosso Deus vai nos dar uma recompensa pública por causa do jejum. Que recompensa é essa, irmãos? Precisamos aprender a dominar os nossos apetites. Precisamos aprender a dominar a nossa carne. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Quando jejuamos diante de Deus, os nossos olhos espirituais são abertos, a nossa sensibilidade espiritual aumenta. Não quero entrar no detalhe de falar os tipos de jejum, quais são as maneiras que podemos jejuar, porque eu quero falar sobre a oração. Mas a verdade, irmãos, é que precisamos atentar e abrir os nossos ouvidos, entender que essa prática é uma prática de Deus. Não é algo que ficou no passado. Não é uma barganha com Deus quando jejuamos. Mas quando nós jejuamos, muitas portas se abrem para nós. Amém. Quando jejuamos, recebemos o poder de Deus para orar pelos enfermos e eles serem curados. Quando a igreja jejua, vem de Deus derramado sobre nós o seu poder para fazermos a sua obra. É por isso que não podemos abandonar o jejum. Não podemos deixar de lado essa arma secreta que Deus nos deu. Quando os discípulos perguntaram por que, Jesus, não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu, porque tem demônio que só é expulso com jejum e oração. Irmãos, a arma secreta contra o inimigo é o jejum. Porque você pode orar, irmãos. Mas quando você se consagra, quando você se separa, quando você diz para o teu apetite, para o teu estômago, vamos dar um tempinho aí agora, porque agora eu vou me colocar diante de Deus. Hoje, eu até cheguei a fazer algumas vezes, existe o jejum intermitente. E existe por trás uma teoria científica, de que quando você jejua, isso comprovado, quando você fica um tempo sem comer, você dá um descanso para o teu intestino. Ou seja, dependendo do tempo que você fica sem comer, acontece o que se chama de autofagia. As próprias células, elas começam vamos dizer, a se comer. E as células velhas são substituídas por células novas. E você começa a ter benefícios na sua saúde. Você começa a melhorar os seus índices de glicemia, depois, com o tempo, você começa a queimar toxinas do seu corpo, e daí nesse processo acontece de você ter dores de cabeça, porque você está acostumado a comer um monte de besteira, e daí quando você faz o jejum, o teu corpo começa a queimar todas aquelas toxinas, aquilo que você comeu, que é venenoso, e você começa a ter problemas, no começo. Mas depois você se acostuma. E queridos, muitas vezes, irmãos, estamos preocupados com a nossa saúde. E há irmãos que não podem fazer jejum por questões de saúde. Mas podemos abrir mão e fazer um jejum parcial. Como Daniel fez, irmãos. Daniel diz, eu não vou beber bebida forte. Eu não vou comer carne. Então podemos fazer jejum de diversas coisas. E às vezes, ficamos limitados, ficamos, de alguma forma, nos esquecemos das armas que o Senhor nos deu. Mas o que eu quero falar mesmo nessa noite é a respeito da oração. Porque Jesus aqui, nessa arma que o Senhor nos deu, essa arma que Deus entregou para a igreja, é uma arma poderosa, a arma da oração.
A Bíblia diz que pela oração de fé, o doente vai ser curado. Pela nossa oração, muitas barreiras são quebradas. A nossa oração é a nossa comunicação com Deus e a maneira como Deus se comunica conosco. Ela é a nossa linha telefônica com o céu. É por meio da oração que nós podemos derramar a nossa alma diante de Deus. É por meio da oração que muitas vezes conseguimos ver o milagre acontecer na nossa vida. Por meio da oração que muralhas caem, que barreiras são derrubadas. Aleluia. Como o povo de Israel, ao tomar posse da terra prometida, não tinha ferramentas, não precisou de ferramentas para destruir o muro, não precisou de um arite, não precisou de uma grande estrutura, precisou só rodear e orar, e adorar, e clamar, e falar com Deus. E as muralhas foram derrubadas. Da mesma forma na vida da igreja, irmãos. E mais do que orarmos, é perseverarmos em oração. É persistirmos na oração, irmão. É continuarmos até que a resposta venha. É orarmos pelos nossos filhos, até que as escamas caiam dos olhos deles. É orar pela nossa nação, para que mais almas se convertam ao Senhor. É clamar por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão necessitados. A palavra aqui, diz que, e faz uma comparação entre dois grupos. Porque o primeiro fazia questão de orar publicamente. Fazia questão de orar nas praças. Fazia questão de orar nas esquinas, com a sua roupa paramentada, orar lá no Muro das Lamentações. Que na época ainda era o templo, as sinagogas. E queridos, faziam questão de fazer as suas orações públicas. E o Senhor disse, olha, eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a recompensa deles. Mas que você, quando orar, entra no teu quarto e ora em secreto. Porque a tua recompensa vai ser pública. A tua recompensa vai vir de Deus. Porque o teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. O que Deus está falando para nós, queridos, é que quando precisamos orar, precisamos derramar o nosso coração em intimidade diante de Deus. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que não colocamos diante de ninguém. Precisamos derramar diante da sua presença aquilo que não podemos falar publicamente. Aquilo que só podemos falar no quarto, entre nós e o Senhor. A oração é secreta por isso, irmãos. É para te proteger. A oração é secreta porque se ela fosse ouvida, você sentiria vergonha. Porque você vai derramar diante de Deus todos os teus podres. Você vai colocar diante de Deus aquilo que passou na tua mente. E olha, que passa coisa na nossa mente. Vai colocar diante de Deus, Senhor, aquela hora ali eu tive vontade de matar, ó Deus. Naquela hora eu tive inveja, ó Senhor. Naquele momento, Senhor, que aquela irmã falou aquilo, olha, deu vontade de dar na cara dela. É o momento de nós nos derramarmos no altar de Deus, irmãos. E derramar no altar de Deus, Deus sabe o que se passa no nosso coração. É por isso que não podemos fazer essa oração publicamente, porque orar na igreja, a oração pública diante dos irmãos, pode se tornar uma oração mecânica. Pode se tornar uma oração como a oração dos gentios aqui representados. Quando o Senhor Jesus disse que eles falavam demais, faziam vãs repetições. Uma oração praticamente escrita, em que repetimos muitas palavras. Vamos falar a verdade, irmãos?
Às vezes as nossas orações não são escritas, mas parece que a nossa oração tem um script diante de Deus. Parece que oferecemos para Deus o script pronto. Acordamos de manhã, falamos, Senhor, obrigado por isso, obrigado pela minha casa, obrigado por tudo, beijo, beijo Jesus, tchau. E a gente vai embora. Parece que não temos mais tempo para entregar na presença de Deus, para colocar diante do Senhor. Daí, queridos, ficamos com a nossa vida privada, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade deficiente e queremos descarregar na oração pública. Queremos descarregar no momento que temos uma oportunidade de falar publicamente a respeito desse Deus, no momento em que temos oportunidade de orar pela vida de alguém, no momento em que o irmão aqui no altar fala, ore pela pessoa que está do seu lado. Aí vai ser o momento que você vai orar. E daí, irmãos, podemos fazer uma oração muito bonita. Podemos ter um vocabulário extenso. Podemos usar, palavras no aumentativo. Ó, amantíssimo Deus. Nada contra quem fale. Mas, irmãos, podemos usar palavras tremendas. Mas se o nosso coração não estiver sintonizado com o Espírito, se nós não estivermos conectados no privado, a nossa oração pública, ela é uma oração vazia diante de Deus. É por isso que o Senhor nos chama para o particular. E esse é o trabalho do deserto na tua vida, meu irmão. Porque quando Deus quis tratar com Moisés, Deus levou Moisés para o deserto. E o deserto ensinou Moisés a ser manso. O deserto ensinou Moisés a mudar o coração de Moisés. Quando Deus quis provar Abraão, Deus mandou Abraão subir um monte com seu filho. E lá, quando não tinha ninguém vendo, Abraão entregou o sacrifício, irmãos. O sacrifício começa no privado, irmãos. Começa no particular. O sacrifício começa com o joelho dobrado dentro do teu quarto. O sacrifício começa quando você entrega, aquilo que talvez te custe. Eu tenho, não estou aqui querendo de maneira nenhuma me gabar, não estou aqui querendo de maneira nenhuma oferecer para os irmãos aqui uma forma de mostrar superioridade, nada disso. Eu só estou querendo dar um exemplo. Há pouco tempo eu tenho chegado mais cedo no trabalho, com outros propósitos, para estudar, para fazer outras coisas. E Deus tinha me cobrado esse tempo de oração, esse tempo a sós com Deus. E apesar de chegar às vezes 6 horas, 6:30, eu estava indo para os meus afazeres e deixando a oração muitas vezes de lado, segundo plano. E há pouco tempo, irmãos, eu tenho experimentado, antes de fazer qualquer coisa, ter um tempo de meia hora diante de Deus. Meia hora de uma leitura, meia hora de oração, meia hora de palavra. E esse pouco tempo, irmãos, tem feito diferença. Às vezes nós imaginamos que precisamos entregar muito tempo, muita coisa para Deus. Que precisamos falar muito para que Deus possa nos ouvir. Deus não está surdo, irmãos. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe daquilo que necessitamos. Deus conhece cada uma das nossas inquietações, dos nossos problemas. Jesus está dizendo, olha, não sejam como gentios, que estão falando, e não dizem nada. Já viu aquele político que fala, promete, e no final você vai ver, o cara não falou nada. Tinha um personagem na Praça Nossa, que ele embolava tudo, e no final ele falava coisa com coisa. E às vezes, irmãos, a gente é assim diante de Deus.
A gente fala com Deus no momento que a gente está mais cansado. Deus é misericordioso, irmãos. Deus não vai te punir por isso. Deus não vai, te castigar, pesar a mão sobre a sua vida por isso. Mas nós abrimos mão de termos momentos de intimidade com o Senhor, porque nós estamos entregando o resto para Deus, porque estamos entregando, às vezes, o nosso pior momento. E precisamos, então, individualmente, identificar na nossa vida que melhor momento é esse para nós orarmos, para nós colocarmos diante de Deus, para que isso comece conosco, comece no nosso coração. Jesus, então, irmãos, aqui, ele ensina aos discípulos, ensina a oração do Pai Nosso. E no final, ele, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala a respeito do perdão. Porque não adianta, irmãos, nós estarmos no lugar secreto, no lugar da intimidade com Deus, no lugar em que Deus se manifesta, no lugar em que Deus quer falar conosco, se o nosso coração está preso, se o nosso coração está amarrado emocionalmente, porque não perdoamos outra pessoa, porque não liberamos o perdão. Às vezes, irmãos, precisamos liberar esse perdão a pessoas que, às vezes, nos esquecemos. Faz muito tempo, o tempo passou. Faz tempo que isso foi plantado e você diz, deixa para lá. Deixa para lá. Mas esse deixa para lá criou uma raiz de amargura no teu coração. Criou um impedimento para que a tua oração chegue diante de Deus. Um impedimento para que a tua oração seja ouvida. Ora, se estamos diante daquele que perdoa pecados, se estamos diante daquele que nos leva para o céu, irmãos, se estamos diante daquele que faz milagres, irmãos, por que não podemos perdoar? Qual foi a dívida que Deus te perdoou? O que você tinha feito no passado que feriu a Deus? O que você tem feito hoje, meu irmão, que fere a Deus? Porque todos os dias Ele nos perdoa. Irmãos, se Deus tem misericórdia de nós, se Deus perdoa pecados que nós cometemos contra Ele, muito piores, porque Deus não é só santo, Deus é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Nele não há qualquer indício de pecado. E Ele nos aceita como pecadores. Ele nos perdoa. Ele, apesar daquilo que podemos ter feito horrível no privado, que ninguém viu, Ele viu, Ele estava lá. Ele estava presente. E a gente, na presença de Deus, fez o que era mal aos seus olhos. Ele não lançou um raio na nossa cabeça. Ele não mandou praga na nossa vida. Oh, aleluia, Jesus. Ele não mandou vento sobre a tua vida. Ele teve misericórdia de você. Ele derramou graça sobre nós. E todos os dias Ele nos dá uma chance, uma nova oportunidade de encontrar esse perdão de Deus. É por isso que não podemos deixar de perdoar. Porque se Ele nos perdoou aquilo que fizemos de mal para Deus, por que nós não somos capazes de perdoar o nosso irmão que fez muito menos para nós? Por que não podemos perdoar o nosso irmão que cometeu pecados, falhas contra nós? Às vezes nós podemos estar certos. Alguém que feriu a tua honra, alguém que te machucou, alguém que te feriu na carne, meu irmão. Te machucou na carne, te machucou na alma, te feriu na alma. Mas o único que te perdoa no Espírito, o único que pode trazer condenação eterna sobre você, é o Senhor. Na verdade, somos nós mesmos com as nossas ações. E é por isso, irmãos, que nós podemos e temos o dever de perdoar. Perdoar uns aos outros.
de pedir perdão das nossas ofensas. Porque quando somos ofendidos, na verdade, isso é um orgulho que toma conta do nosso coração. Quando somos ofendidos, né, por algo que alguém fez para nós, é uma espécie de orgulho que nós falamos: eu não aceito isso. Eu não aceito que façam isso contra mim. E por mais certo que estejamos, irmãos, isso não estou dizendo que você não deve, né, diante da lei dos homens, buscar os seus direitos, buscar as punições que devem ser buscadas diante da justiça com pessoas, né, que fizeram mal a você. Mas estou dizendo, amados, que precisamos, de alguma maneira, buscar, principalmente com os irmãos em Cristo, principalmente com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo como nós, pedir perdão uns aos outros, para que a unção de Deus venha, para que a graça de Deus seja derramada, para que a cura de Deus seja derramada sobre a igreja, sobre o seu povo, principalmente, né, sobre nós, irmãos, que estamos aqui reunidos. É para isso que estamos aqui. Estamos reunidos aqui com esse objetivo, o objetivo de ver, né, a unção de Deus sendo derramada sobre nós, a presença de Deus, a revelação do Espírito Santo, nos dirigindo, nos conduzindo, nos chamando para fora como igreja, como aqueles que vão proclamar os céus, como aqueles que vão anunciar as boas novas, como aqueles que vão estabelecer o reino de Deus nesse tempo. Deus nos chamou para isso. Mas para isso não podemos ter amarras no coração. Precisamos derramar esse coração diante do Senhor, diante do nosso Deus. Porque o texto aqui mesmo diz, Ele já sabe aquilo que precisamos. O que Ele precisa de nós é a nossa sinceridade. O que Ele precisa de nós é o nosso reconhecimento, irmãos. É reconhecermos a nossa dependência dEle. Reconhecermos que estamos distantes, que queremos estar perto, que queremos ouvir a sua voz. Porque Ele sempre esteve disponível para nós. Ele sempre esteve pronto para nos abençoar. Sempre esteve preparado do nosso lado para nos entregar a bênção. Lembra de Daniel? Quando Daniel fez um propósito diante de Deus. Quando Daniel fez um jejum diante do Senhor. O anjo, quando trouxe a resposta, disse: Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou diante de Deus, eu fui enviado para cá. Mas o inimigo se opôs. Queridos, precisamos perseverar em oração. Precisamos continuar clamando. Precisamos jogar por terra nesses corações do tempo que estamos vivendo hoje. Principados e potestades. Aqueles que se opõem à oração dos santos. Aqueles que se opõem, né, à oração da igreja que clama ao Senhor, porque a realidade espiritual existe, ela é real. Não podemos ignorar o fato de que lutamos contra principados e potestades nos lugares celestiais. E esses principados e potestades querem trazer indiferença ao nosso coração, para que a gente haja com as coisas de Deus como se fosse coisa comum, como se fosse coisa banal, como se estivéssemos familiarizados a tudo que Deus fez, como se Deus não pudesse nos surpreender. Pelo contrário, irmãos, com Deus sempre há uma coisa nova. Com o Senhor sempre há algo que Ele pode fazer para nos surpreender e trazer algo novo sobre a nossa vida. Amém? Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ora agora, irmão, ou da hora depois? Ora logo agora, né? Deu melhor, né? Segue a sequência. Aleluia. Depois a gente oferta. Vamos orar ao Senhor. Vamos começar sentados mesmo, do jeito que você está. Vamos buscar a direção do Espírito Santo, irmãos. A direção que precisamos para essa noite.
A direção do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para essa igreja, começa com a direção individual de Deus para nós. Não estamos aqui para ganhar louros, para fazer um show. Estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Igreja que vai morar no céu. Igreja que glorifica, que exalta, que bendiz o nome desse Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, na Tua presença, ó Pai. A minha vida, Senhor. Todos nós aqui somos imperfeitos. Somos o vaso e o Senhor é o oleiro. É o Senhor quem guia a nossa vida. É o Senhor quem nos sustenta, quem nos ampara, quem todos os dias nos dá o fôlego de vida, Senhor. E por isso nós somos gratos. Somos gratos pela nossa igreja. Somos gratos, Senhor Deus, pelas pessoas que estão aqui, pelo conforto que temos, Pai. Somos gratos, meu Pai, porque temos na nossa casa comida, temos bebida, temos água encanada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos e filhas. Obrigado pelos netos, pelas avós que estão aqui. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Porque sem Ti nada podemos fazer. Quando Salomão, Pai, edificou o templo, que Davi não podia edificar. Quando ele edificou, Pai, e ofereceu sacrifícios ao Senhor, e ofereceu o melhor para o Senhor, a Tua palavra diz que a glória encheu a casa, encheu o templo, Pai. De modo que os sacerdotes não podiam ficar de pé na Tua presença. Não podiam ficar de pé diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante do Teu poder, Senhor. Oh, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, não temos e nem precisamos hoje oferecer sacrifícios de animais diante de Ti. Nós podemos fazer, Pai, como em Romanos 12, e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oferecer a nossa vida no Teu altar, Pai. Oferecer a nossa mente, os nossos talentos, o nosso coração. Podemos oferecer, meu Pai, diante de Ti, Deus, aquilo que temos de melhor. Te pedir, queima, Senhor. Derrama fogo, Pai. Derrama fogo sobre nós. Derrama fogo, meu Pai, sobre o nosso coração. Oh, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Derrama, ó Espírito Santo, sobre um povo que clama, sobre um povo que ora, sobre um povo que busca a Tua presença. Derrama fogo lá no quarto do meu irmão, Jesus. Quando ele dobrar o joelho e orar, derrama fogo, meu Pai amado, no momento de oração, na família. Oh, Pai, na hora do almoço, na janta. Derrama fogo, Jesus. Fogo santo, fogo do alto, fogo que motiva a buscar a Tua face, a Tua presença. Ah, meu Deus, quando buscamos a Tua face, temos recompensas públicas, Senhor. Quando buscamos a Tua presença, a recompensa vem do alto para a nossa vida. Ah, e aquele que estava doente já não vai ficar mais. Ah, meu Deus amado, o problema financeiro vai se desestabelecer da vida do meu irmão e da minha irmã em nome de Jesus. Ah, Senhor Deus, o tormento vai cair por terra. Ah, meu Deus querido, aquele que já está com o coração endurecido vai ser quebrantado. Ah, Senhor, por causa da oração
Alaná, Calabaçúbia. Será que você pode ficar de pé? Coloque de pé diante do Senhor. Ah, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Entregamos as nossas mãos ao Senhor. Será que você pode levantar suas mãos? As suas mãos são elas que tocam. As suas mãos, elas têm poder de Deus. Glória a Deus. As suas mãos, quando elas estão convertidas, quando as nossas mãos pecadoras, elas são convertidas no sangue do Cordeiro, elas são poderosas em Deus. Elas têm o poder, elas são um canal de Deus. Jesus tocou no menino que estava morto e o menino ressuscitou. Quando você tocar, meu irmão, o poder de Deus, na unção do Espírito Santo, naquele que está morto, naquele que já não tem mais vida, toca nessa pessoa e ela vai ser curada, ela vai ser restaurada. Ora ao Senhor. Se Deus colocou alguém na tua vida, meu irmão, minha irmã, é para você clamar pela vida dele, é para você clamar pela vida dela, é para você pagar um preço em oração pela vida dessa pessoa. Se Deus colocou alguém na tua mente, alguém no teu caminho, alguém nesses dias na tua vida, é porque Deus está te conduzindo a clamar, a orar pela vida dessa pessoa. Pode ser um cristão, pode ser alguém afastado, pode ser alguém de longe. Meu irmão, quantas pessoas se aproximaram de Jesus e Jesus curou? Aqueles leprosos que se aproximaram de Jesus, a Bíblia não diz que Jesus curou alguns que tinham fé, Jesus curou todos. E quando alguns voltaram para dar graças a Deus, ele disse: esses encontraram a salvação. Meu irmão, você não é responsável por trazer salvação para ninguém. Você é responsável por pregar a palavra de Deus. Você é responsável por carregar os sinais de Deus. Você é responsável por carregar uma palavra. Você é responsável por entregar mãos santas a Deus, tocar, orar, e o milagre vai acontecer pelo poder da tua fé. A gente tem que parar de pensar que Jesus só vai curar os convertidos. Jesus só vai curar os santos. Jesus só vai curar os certinhos. Não, Jesus cura todos. Todos que se dispuserem e estiverem na sua presença, Ele cura. Agora, salvação é um ato pessoal. Salvação é uma decisão de cada um. A nossa responsabilidade é falar. Existe um caminho. Existe um único caminho. E esse caminho é Jesus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida do meu irmão. Será que você pode dar um tapa aí na mão do teu irmão? Tua mão é abençoada. Tua mão é abençoada. E você vai tocar, irmão, nessa pessoa. Vai orar pela vida dela. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Algo novo vai acontecer na vida dela. Uma porta vai se abrir. Algo novo de Deus vai acontecer, meu irmão. É pelo poder da palavra de Deus, da sua fé, da oração. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor.